Nós estamos começando uma série, na quarta-feira já iniciamos, falando a respeito da igreja. Igreja, uma ideia de Deus, que é esse o tema. Igreja, uma ideia de Deus. Pastor Carlito Paz, ele escreveu um livro, e também vamos ter um dia com ele, aqui você também vai poder receber um livro. Igreja, um lugar para pertencer e não para frequentar. Algumas pessoas, elas vão à igreja em missa do sétimo dia, muitas vão à igreja na época do Natal ou na Páscoa, mas na verdade é muito mais do que isso. E também ser igreja é muito mais do que simplesmente você ir de vez em quando em um lugar. E você vai poder entender, compreender. E entendendo e compreendendo isso, você vai viver a plenitude deste propósito do Pai aqui na terra. A Bíblia diz que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem, não estão ativos, porque não conseguem discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. Queridos, é tão extraordinário poder viver esta essência, porque é a vida de Deus que se manifesta em nós e através de nós. Não é algo assim morno, não, é algo que vem fervendo dentro de nós para que cumpramos a missão. E você vai entender isso e você vai viver isso. E você vai compreender que a igreja também ela é uma família, e nós vivemos como uma família. Bill Hybels, ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. A sociedade, no contexto geral, e a decomposição do conceito de família, que tem atingido milhares e milhares de lares, a igreja ela é o esteio da verdade, a coluna da verdade, e você vai entender isso, compreender isso e viver isso muito bem. Jesus, ele fala a respeito da igreja, ele se refere à igreja por duas vezes, Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 16, Jesus ele leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, que é no norte de Israel, e aquele lugar era um lugar onde os judeus não adentravam, era um território chamado um território pagão, e ali eles construíam altares a muitos deuses. E hoje, quando a gente vai a Israel, sempre vamos neste lugar. Os judeus não adentravam este território, porque para eles aquele lugar era os portais do inferno. Ali tem muitas cavernas, e até hoje há nichos de altares construídos a muitos deuses, dentre eles um deus chamado Pan, que vem da síndrome do pânico, essa influência, essa regência, que é uma regência espiritual. Mas entre outros deuses também Zeus. Jesus leva os discípulos para este lugar, e ali ele fala pela primeira vez a respeito da sua igreja. Ele diz, olha, os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na concepção da palavra grega, igreja, eclésia, chamados para fora. Mas era dentro do entendimento e do contexto bíblico, é muito mais do que isso. E quando Jesus fala no capítulo 18, ele diz assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e conserta-te com ele. Se ele não ouvir você, você chama 2 ou 3 pessoas e busca um conserto. Mas se ele não ouvir também você e não ouvir as uma ou duas pessoas, você leva-o à igreja. Então, quando Jesus se refere à igreja, ele fala sobre um corpo, é uma comunidade, pessoas que se reúnem. Quando a Bíblia se refere à igreja, nunca fala na individualidade. Alguém disse que a igreja não é escrita no singular, a igreja é escrita no plural, e é verdade. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem em um determinado lugar. Quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja se reunia, eles começaram a reunião no templo. Depois o templo é demolido. Mas nos dias de Jesus, em muitos lugares de Israel, já haviam se construído as sinagogas, porque o templo havia sido derrubado, depois ele foi reconstruído, e também eles se reuniam no templo, e também nos dias de Jesus se reuniam nas sinagogas. O templo foi derrubado no ano 70, Jesus morre em 33, para que você se localize no templo. Mas só em Jerusalém, naqueles dias de Jesus, já haviam ali muitas sinagogas, que eram lugares como este, onde as pessoas se reuniam, salões ou salas, ou mesmo em casas onde ambientes eram separados, para que pessoas se reunissem. Então, a igreja se refere a uma comunidade, a um corpo, a pessoas, nunca se refere a um indivíduo. Então, quando a gente diz assim, olha, eu vou à igreja, e muitas pessoas dizem, olha, isso é uma expressão equivocada.
Mas na verdade a gente vai, porque a gente se reúne e aí a igreja está reunida. A igreja que se reúne, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, a igreja que estava em Éfeso, Esmirna e tantos outros lugares, Pérgamo, e são as 7 igrejas da Ásia, que falam a respeito de um conjunto de pessoas. Então, para que você entenda o que é igreja. Igreja, quando a Bíblia fala, nunca se refere a uma pessoa, mas a um povo. Isso vem desde o Velho Testamento. Quando você lê o livro de Deuteronômio, no capítulo 23, fala sobre a assembleia. E a sinagoga, que é o lugar onde os judeus se reúnem até hoje, é um lugar onde eles se reúnem, é o povo reunido, é uma assembleia, é uma congregação. Então, que você seja ampliado no seu entendimento para compreender o que é igreja. Entendido? E o que mais você precisa então saber sobre a igreja? É uma série muito importante e interessante. Aqui você vai receber cura, você vai receber libertação, você vai receber unção, você vai sair cheio de fé, você vai sair cheio de esperança, mas você vai sair deste lugar entendendo, compreendendo o que é ser igreja, discernindo o corpo de Cristo. Isso é extraordinário. E sendo ativo no corpo, desfrutando da vida plena de Deus. Vamos lá. Em primeiro lugar, a igreja não se refere a uma pessoa, mas a uma assembleia, a uma congregação. Apocalipse 1:4, você vai poder entender isso, que fala a respeito das igrejas que estavam na Ásia, só para que você se localize. Então a igreja não diz respeito a apenas uma pessoa, mas a uma congregação. Segundo lugar, a igreja é uma família. Mexe com o seu irmão, diga para ele assim: meu irmão, a igreja é uma família. A igreja é uma família. E nós precisamos pensar na igreja como uma família. Todos nós temos uma família biológica. Ontem eu falei a respeito de paternidade, orfandade e solidão. Paternidade, orfandade e solidão, ministrando para os jovens. E muitas pessoas, pode ser que elas se encontram nesse estado de orfandade. Perderam os pais. E outro dia eu ouvi o testemunho de uma pessoa dizendo: eu me tornei órfão de pais vivos, porque os pais, eles foram abandonados pelos pais. Mas na verdade nós temos uma paternidade divina. Então nós nunca estaremos só. Deus está diante de nós e nós podemos contemplar a sua face. Então nós temos uma paternidade e nós não somos órfãos, amém? Mas aqui a Bíblia diz que nós somos uma família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Atente para isso. Efésios 2, 19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus criou na terra 2 instituições: a família biológica e a família espiritual. Nós fazemos parte de uma família biológica e fazemos parte de uma família espiritual. Eu tenho biologicamente 2 filhas. E hoje elas alcançaram o nível de maturidade. E tudo que eu desejo é que elas caminhem bem e alcancem o êxito e o sucesso. Na jornada de paternidade biológica, muitas vezes os nossos filhos, eles falham conosco, falham ou não falham? Mas mesmo falhando conosco, eles não deixam de ser filhos, eles são filhos. Nós fazemos parte da igreja e somos família de Deus. Nós não somos mais forasteiros, somos concidadãos dos santos e pertencemos à família de Deus. Preste atenção, você que é pai, você deseja o melhor para os seus filhos. Agora, na comunidade, como igreja, fazemos parte de uma família. E numa família biológica, nós encontramos proteção, nós encontramos cuidado, nós nos interessamos por as pessoas que fazem parte da nossa família. Sim ou não? Queremos o melhor para elas. Quem tem irmãos aqui? Como é o seu relacionamento com seus irmãos? Muitas vezes, na jornada, na caminhada, temos problemas de relacionamento entre irmãos. Mas não deixa de ser irmão. Na nossa jornada e na nossa caminhada de fé, como família, é possível que tenhamos alguns tipos de problemas com os nossos irmãos de fé, que é a família de Deus, mas eles não deixam de ser os nossos irmãos. Então é muito importante que você tenha esta concepção, este entendimento, que a igreja
é a família de Deus. Agora, vamos para um outro texto. Está em Gálatas capítulo 6. Observe esse texto. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Atente para isso. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos. Nós vivemos num contexto de sociedade. A nossa chamada é fazer o bem a todos, amém? A todos, no contexto de sociedade. Mas, aqui a Bíblia diz, mas principalmente aos da família da fé. Interessante que algumas pessoas, equivocadamente, como fazendo parte da família de Deus, elas acham que elas devem ajudar os de fora mais do que os de dentro. Preste atenção nisso. Você deve atentar para os de fora, mas a Bíblia recomenda, mas principalmente para os da família da fé. Nós somos canais para abençoar pessoas. Eu estava dizendo na quarta-feira, quando eu me mudei para Campo Grande, eu tinha 17 anos, mais ou menos, me alistar no exército, e naqueles dias, nem todas as pessoas, hoje está um pouco mais fácil, que conseguem a liberação. Eu queria estudar, queria trabalhar, eu queria ser liberado do exército. Mas na verdade, eu estava próximo a me alistar, mas tudo que eu queria era trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito novo, por volta de 10 anos, 11, 12 anos, dentro da minha casa, duas coisas: trabalhava e estudava. Isso não era opção, não tinha essa opção. Você escolhe, você quer estudar ou você quer trabalhar. A opção que o meu pai deu foi: você trabalha, você estuda. Essas são as duas opções, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu queria trabalhar, mas eu vim para Campo Grande e eu tinha poucas conexões. Meu relacionamento interpessoal era pequeno. Meu irmão, eu chorava de dia e de noite, como aqueles bezerrinhos desmamados, desesperado, querendo trabalhar. Porque um jovem com 17, 18 anos, ele está aflorado em hormônios, e tudo que ele quer é casar. E eu vim de uma concepção cristã evangélica, que relacionamento sexual era só para depois do casamento. E tudo que eu sonhava era casar. Vocês são maliciosos, hein? Pelo amor de Deus. Tudo que eu queria era casar, porque casando podia coisar. Essa era a formação, e ainda esse é o preceito bíblico. Nós vivemos neste padrão, amém? Nós somos da contracultura. A cultura liberou geral, mas nós não, nós temos uma cultura, nossa cultura é bíblica. O que passar disso é procedência maligna. Mas eu me desesperava, porque eu pensava: eu preciso trabalhar, eu preciso construir as coisas. E naquela época, com 17 anos, 18 anos, eu já pensava em ter a minha casa própria. Eu não pensava em ter carro, essas coisas não, eu pensava em ter a casa própria. E com 24 anos já tinha a minha casa própria. Mas era muito angustiante. Eu me lembro que o Joaquim, meu cunhado, ele percebeu a minha angústia. E ele tinha algumas conexões, e ele arrumou o primeiro serviço para mim em Campo Grande. Você se lembra disso, Joaquim? O primeiro serviço que eu arrumei em Campo Grande foi por uma conexão através dele. Olha que coisa extraordinária. Eu me lembro do Dr. Zé Carlos falando do Cristiano. Cadê o Cristiano? Está conosco? O Cristiano é um líder, e na época ele veio para a igreja, e o Dr. Zé Carlos falava: apóstolo, vamos arrumar um lugar para o Cristiano precisa trabalhar. Mas esse Dr. Zé Carlos falou comigo, mas não foi uma vez não, foram várias vezes: vamos arrumar um serviço para o Cristiano. Somos uma família, precisamos nos importar uns com os outros. Ontem eu estava dando o testemunho aqui do Leandro, é um jovem que chegou à igreja com 17 anos, o pai prisioneiro, é o primeiro que se converte, e estava meio como que sem paternidade, meio que desorientado, e Deus mostrou e colocou ele no meu coração. Eu comecei a dar destino para a vida dele. Hoje já está se formando, e dentro de algo profissional, que ele vai poder trabalhar. Mesmo eu disse, lá naquela estação Mir, não tem uma estação Mir? Lá tem muitas pessoas, não tem algumas pessoas trabalhando lá? Você já ouviu falar da estação Mir? Ou só eu que ouvi? Aquele negócio fica flutuando lá em cima e tal. Lá tem pessoas. Falei: se você for para lá, você vai trabalhar, porque está desenvolvendo a profissão de cabeleireiro. Cabeleireiro, cabelo até no espaço cresce. Algumas pessoas já louvam a Deus que é careca, falaram: nem precisa disso, graças a Deus.
Mas eu quero te encaminhar, estou encaminhando. Igreja é isso, igreja é família, igreja cuida uns dos outros. Se nós não cuidamos principalmente dos domésticos da fé, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Negou a fé, a Bíblia diz, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Queridos, nós somos igreja. Igreja se importa com gente, com pessoas. A sua dor é a minha dor, a sua alegria é a minha alegria. A alegria do seu irmão deve ser a sua alegria, a dor do seu irmão deve ser a sua dor. Nós não podemos ser indiferentes. Isso é ser igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Não é estar reunido uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Igreja é ser família. E se o seu filho errar contra você, você vai perdoá-lo, você vai amá-lo. Pode ter um desentendimento por um tempo, mas não vai perder o sentimento. Jamais perde. Diga para o seu irmão: ei, nós somos família. Somos uma família. O desejo do meu coração é que isso seja impresso em nós, para que sejamos despertados, meu irmão. Quando o teu irmão passa por um problema, uma dificuldade, você fala: é folgado. Não é questão de folgado, é que ele não teve uma formação, ele precisa de ajuda. Muitos estão precisando de ajuda. Eu disse que dentro dessa concepção de geração, muitos chegaram à maturidade, 30 anos, e não amadureceram, continuam como adolescentes, mas vão amadurecer, amém? Vão amadurecer, e nós vamos ajudá-los no processo do amadurecimento, nem que for preciso pôr carbureto. Algumas pessoas entendem a minha linguagem, outras não entendem, né? O que é o carbureto? O carbureto é um processo que se coloca nas bananas para que elas amadureçam, você sabia disso? Colhe a banana verde, coloca no estufa, coloca o carbureto, meu irmão, amadurece do dia para a noite. Mas você não vai ser assim, tá bom? Não vai precisar de carbureto. Deus criou duas instituições: a família biológica e a família espiritual. Satanás tem trabalhado desde a concepção da família biológica para destruí-la, mas ela é indestrutível. Aqui somos a prova disso. A igreja é a mesma coisa. Jesus disse: os portais do inferno não vão prevalecer. Eu estou lendo um livro que a pessoa diz assim: não importa as crises que os continentes enfrentem, no próximo domingo vai ter uma igreja aberta. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Terceiro lugar, a igreja é um lugar para pertencer, não para apenas frequentar. É um lugar para pertencer. A ideia do pertencimento: eu pertenço. Alguém diz: eu frequento a igreja Comunidade Global. A partir de agora você não vai frequentar a igreja, você vai dizer: eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, é a minha essência, é a minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Porque frequentar não se conecta, e se não se conectar, não recebe a vida, não tem vida. Imagina uma árvore com seus galhos desconectados, não tem vida. Os galhos perdem a vida, perdem a essência, a seiva que produz vida, o vigor, a saúde. Pessoas que apenas frequentam a igreja, elas são instáveis na sua saúde emocional. Elas não são plenas e nem conseguem ser plenas, porque elas não conseguem receber a essência, elas recebem em parte. Quando você vai a uma palestra motivacional, e hoje existem muitas palestras motivacionais, e elas são legais, são interessantes, tem coisas boas para se ouvir, tem ou não tem? Mas elas não conectam você a um corpo. A igreja conecta você, você está conectado a um corpo. A igreja não é um lugar apenas para frequentar, a igreja é um lugar para pertencer. O João subiu aqui na apresentação, esse João é muito engraçado. Eu falei: João, à tarde você ministra? Ele falou: puxa, apóstolo, não sou eu não, tem tanta gente aí, agora tem tanta gente para cantar, que estão me deixando fora da escala. Se deixar ele, canta de manhã, canta à tarde, canta à noite, canta de madrugada. É impressionante, meu irmão. E não é interessante porque ele é um voluntário, ele é empresário, ele tem uma escola. Se você precisa de reforço lá para o seu filho, manda lá para ele, preparatório de cursinho, outras coisas mais. Ele é gênio, amém? Precisa de ajuda, vai lá. Tem coisa boa para recomendar na igreja, viu? Larga de ser bobo.
Ele fala, não confio em crente. Vai confiar em quem, meu irmão? Mas o crente, eu contratei um crente. Meu irmão, não vamos ajustar esse crente. Porque crente mesmo, ele chega mais cedo, ele sai mais tarde, ele serve bem. Aí não vamos aperfeiçoar o crente. Amém? Tem algumas pessoas com a concepção errada, na verdade, por maus testemunhos. Mas no contexto geral não é assim. É tudo gente boa. Aí eu não tive problema com os crentes. Esse termo meio crente ficou meio pejorativo, não ficou? Olha lá o crente. Mas a Bíblia diz, seja crente, como Abraão. É uma recomendação bíblica. Crente é aquele que crê. Mas não é simplesmente você crer, é obedecer também, tá bom? Então, a você que trabalha para um patrão crente, não aproveita da bondade dele não, meu irmãozinho. Então traz para mim que eu vou dar uma lapidada. Tem que ser mais intenso ainda. Mas você que é patrão e é crente, acredite nos crentes também, tá bom? Se não está dando certo, me chama que a gente vai arrumar as coisas lá para ajustar, mudar comportamento, trazer maturidade, colocar lá o que precisa ser colocado, para que essa criatura frutifique bem, para dar um testemunho bom diante dos homens e diante de Deus. Você pode dar um aplauso a ele? Observe comigo Atos 2, 41 e 43. Diz assim, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se. Não estavam dispersas, estavam congregados. E perseveravam, olha só, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam o quê? Juntos. Juntos. Estarmos juntos é bíblico. Não podemos estar dispersos, desconectados. Olha isso. Você pode e deve se relacionar com os de fora. Você pode e deve. É impossível vivermos neste mundo sem não nos relacionarmos com a comunidade de um modo geral. Fazer negócios. Tem os Amish nos Estados Unidos, que é uma comunidade que eles guardam alguns preceitos que eles usam hoje, até hoje usam carroça, eles não usam carro, não usam celular, viraram meio assim uma comunidade isolada. Mas esse não é um projeto de Deus, o propósito de Deus. O projeto de Deus é que sejamos sal fora do saleiro, na comunidade. Você pode se relacionar com seus vizinhos, e você deve se relacionar no mundo dos negócios. Mas preste atenção, ouça um pouquinho, levante a sua cabeça. Se você tem mais prazer em estar com os de fora do que com seus irmãos, alguma coisa está errada. Você me ouviu? Eu não estou dizendo que você tem que viver só entre irmãos. Longe disso, e nem este é o propósito e projeto de Deus. Mas se o teu prazer maior da vida é estar com os de fora, que alegra mais o seu coração, você precisa avaliar a sua fé. Você pode e deve. Para você não entender errado, repita comigo, pode e deve. Jesus, ele se assentou com Levi, que era um publicano, cobrador de impostos. Os religiosos ficaram, isso não pode. Mas Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então ele vai à casa de Mateus, depois ele vai à casa de Zaqueu, ele tem comunhão com Zaqueu, mas ele traz salvação àquela casa. Olha isso, não fica só na comunhão. Ele diz, hoje chegou salvação. Ele diz, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou para a sua casa. Vai ter comunhão, vai ter partir do pão, vai ter o que tem que ter, mas vai ter salvação. Então que a sua intenção pós-comunhão seja a salvação. Eu me lembro quando eu chamei o pastor Evaldo, que na época era o gerente da minha conta, da empresa, e a minha conta pessoal, eu o convidei para um jantar na minha casa. Era um tempo de comunhão com ele. E ele veio para o jantar, mas pós-comunhão teve salvação. Isso já se passaram 27 anos. E hoje ele é o nosso capitão. Isso não é extraordinário? Então nossa visão é esta. A igreja é um lugar para pertencer e não apenas para frequentar. Diga, estou entendendo. Diga, é pertencimento, este sentimento dentro de você. Todas as pessoas que adentram este lugar, elas saem abençoadas. Elas saem abençoadas. Agora, quando você se conecta, aí é diferente.
Aí muda, porque é a vida. Que você comece a pensar assim: a igreja é isso aqui. Nunca está no singular, sempre no plural. É a comunidade, é a congregação. A igreja é a família de Deus. E uns cuidam uns dos outros. O cuidado é fundamental. É interessante, se nós perguntarmos, os nossos líderes de células que foram ungidos, eles são voluntários. E eles sabem, e eles já têm tido cuidado para com as pessoas. Se alguém fica doente, as pessoas não ligam lá na minha casa, ligam para o líder de célula. Liga ou não liga? A Zenilda teve uma experiência que teve que expulsar um demônio. Foi terrível. Mas foi glorioso depois, né, Zenilda? Não ligou para a pastora dela. Quando ligaram para ela, uma pessoa possessa, ela pensou: vou ligar para a pastora Lil. Mas ela falou: não, vou ligar para a pastora Lil, eu tenho autoridade, vou lá e resolvo a parada. E resolveu. Essa formatação. Então todas as pessoas neste contexto estão ligadas umas às outras e são cuidadas umas pelas outras. Isso é maravilhoso. Em todas as áreas, queridos, na área de saúde, no cuidado pessoal, de provisão. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas temos o cuidado uns pelos outros, porque somos uma família e pertencemos a uma igreja, a comunidade dos santos. Que você entenda isso, seja ampliado nisso e viva isso plenamente.